Vamos nos acomodar melhor agora para a nossa reflexão de hoje. Então, boa tarde, pessoal. Queria ouvir vocês. Boa tarde, humano. Boa tarde, humano. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É bom, a gente sente falta das pessoas, de ver as pessoas, de conversar com elas. Ontem eu estava participando de uma reunião dessas coisas do mundo moderno, né? Essas reuniões online. E é uma escola que eu trabalho que o ambiente é muito bom. E quando os professores iam chegando, as coordenações iam chegando, a felicidade em encontrar um ao outro, as brincadeiras, o companheirismo. Boa tarde, Luana. O companheirismo, a compaixão, o sentimento de solidariedade. E as pessoas dizendo, nossa, boa tarde. Eu acho que alguém disse alguma coisa, Ana, JP falou alguma coisa. Ela disse que só não deixa a câmera ligada porque já está de pijama, porque lá já são 10h30 da noite. Tranquilo, tá certo. E a gente ia entrando na sala e o pessoal se cumprimentando, brincando, se solidarizando. E eu achei uma coisa interessante assim. Quantas vezes nós, não só nós professores, né, mas nós de maneira geral, a gente desejou ficar em casa, né? Quantas vezes? Quantas vezes a gente se levantou assim e disse, eita, hoje eu não queria ir. Ou quando chegou, disse, hoje eu queria voltar. E é interessante assim, como as pessoas estão sensíveis, como as pessoas, algumas estão assim à flor da pele. Eu me lembro que uma pessoa disse, eu não sei mais o que fazer. Eu estou aqui, já vai fazer 2 meses em casa, segunda-feira completa 2 meses de quarentena aqui, e eu já briguei, já ri, já li livro, já fiquei sem fazer nada, já chorei, e parece que ela chorou mais vezes. E eu estava pensando, pessoal, assim, hoje de manhã, o que é que a gente poderia refletir hoje? E nada tão diferente do que a gente já tenha estudado aqui, que é justamente que esse momento que a gente está vivendo exige de nós ainda mais uma presença, uma atenção plena, que o Dharma do Buda sempre gosta muito de falar. Atenção plena. Porque no simples sair de casa para comprar pão, para ir ao supermercado, para ir a uma farmácia, a gente precisa tocar o mínimo de coisas possíveis. A gente tem que ter cuidado para a gente não ficar debruçado no balcão, numa prateleira. E a gente sente realmente, eu enquanto monge budista, eu sinto assim, o quanto é importante essa atenção plena. Eu fui no supermercado esses dias e eu vi algumas pessoas desse jeito assim no caixa ou nos balcões. Aí eu fiquei pensando, e se ela tiver um vírusinho, como é que essa pessoa vai ficar? Será que ela pensou nisso? Será que ela está atenta àquele movimento?
Lógico que isso não pode se transformar numa piração, não é isso que eu estou dizendo que tem que ser. Mas o quanto esse movimento de atenção plena, a gente estar ciente do corpo, das emoções, dos pensamentos, o quanto que isso realmente é importante. Estava mostrando, logo no começo da semana, estava mostrando que em alguns países já estão saindo da quarentena, né? Aos poucos, de maneira vagarosa. E uma coisa que chamou a atenção foi quando o jornalista disse que países como o Japão e alguns outros da Ásia, como eles são já acostumados a passar por determinadas situações, devido a questões naturais, eles sabem se comportar melhor nessa quarentena, sabem respeitar melhor essa quarentena. Enquanto que nós, ocidentais, de maneira geral, principalmente nós aqui na América Latina, nós não estamos tão acostumados, principalmente no Brasil, nós não estamos tão acostumados a esse tipo de isolamento, que é o que o momento agora está nos exigindo. E é interessante como nesse período as coisas, os privilégios, eles estão escancarados. As pessoas que têm um certo recurso, não só financeiro, mas até mesmo emocional, mental, essas pessoas elas podem passar a usufruir desse momento de uma maneira mais salutar. Não tem coisas faltando em casa, é mais fácil ter o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional. Mas é interessante que uma coisa aqui, virtualmente, um novo mundo parece que começa a surgir. Porque nesse mundo virtual, as pessoas trabalham, eu mesmo estou trabalhando em casa, as pessoas se divertem, as pessoas matam a saudade, as pessoas resolvem seus problemas, também arrumam problemas. E algumas pessoas têm muito mais privilégio do que outras. E eu queria deixar isso, eu reforcei muito isso essa semana com meus alunos, dizer, pessoal, que a gente não desperdice essa oportunidade que nós temos e estar estudando na situação que nós estamos, porque tem gente que deseja o mínimo e não tem. E é interessante que a gente observa como a vida do planeta continua. Estava passando ainda agora algumas praias do Rio de Janeiro, elas estão 95% mais limpas. O ar de determinadas cidades no mundo afora está mais limpo, né? Porque nós simplesmente agora meio não, né? Nós agora temos que ficar em casa para o sistema de saúde suportar toda essa pressão que ele vem recebendo. Aí tem algumas pessoas que estão falando no novo normal. Eu gostaria mesmo de ver esse novo normal e que fosse um novo normal melhor. Xundô coloca: o vírus é o ser humano. E uma coisa interessante assim, estava passando ainda agora também, que no Rio de Janeiro, o Estado comprou 63 milhões de equipamentos respiratórios de algumas empresas que não entregaram aquilo que deveria ser realmente entregue.
Um novo normal? Não sei. Só pode surgir, pessoal, um novo normal se a gente, enquanto ser humano, nesse período de quarentena, realmente mudarmos. O mundo jamais será o mesmo, as pessoas não serão as mesmas. Não serão, as pessoas não serão as mesmas, o mundo não será o mesmo, dependendo de como a gente saia. E esse movimento de saída pós essa quarentena é curioso porque agora na Itália mesmo, um dos setores mais procurados tem sido os consultórios de psicologia, também de psicanálise, porque é um impacto muito grande na nossa mente, nas nossas emoções, de tudo isso que a gente está vivenciando. Por isso que essa questão da atenção plena, você observar seus pensamentos, você observar sua mente, observar suas emoções, observar seu corpo, é um movimento importante para você perceber por onde é que sua mente está indo. E de que maneira a gente pode realmente vivenciar esse momento de quarentena? Como é que a gente realmente pode mudar de vida? Porque esse momento que a gente está vivendo realmente exige da gente algumas peculiaridades ou reforça algumas outras necessidades que nós já tínhamos, mas não sabíamos como desenvolver ou como praticar. Uma das coisas que eu acredito que esse momento nos impõe é que a gente tem que ter uma presença verdadeira. As pessoas que estão próximas a nós, até aquelas que nós podemos estar distante fisicamente, mas podemos entrar em contato com elas, elas precisam de nossa presença verdadeira. Não é assim, eu estou aqui no meu quarto, você está no seu, fulano está no dela, e aí, não, presença verdadeira. Eu me lembro que já faz acho que foi ano passado, já vai fazer um ano, meu pai ele estava no hospital, ele não queria ir, né? Eu disse, não, mas a gente vai. Ele ficou internado, passou um período internado, e eu ia lá, às vezes, dormir com ele. É interessante, porque eu sentia que eu não era um bom acompanhante de hospital. Às vezes ele se levantava para comer alguma coisa, para tomar água, eu deitado, dizia, me dê, por favor, um copo d'água. Mas é interessante, assim, só a presença, muitas vezes, já faz uma diferença importante. Se não puder ser a presença física, mas a presença de outras formas. Então é preciso a gente ter essa presença verdadeira. E nesse momento também de quarentena, uma coisa que eu acho que vocês já devem ter pressentido, ter essa necessidade, é de uma certa estabilidade. Tá certo que nós vivemos no mundo impermanente. A impermanência é uma das características do mundo que a gente vive, mas essa permanência, ou na verdade essa estabilidade, é uma coisa que nos ajuda bastante. E eu fui procurar um trecho de Thich Nhat Hanh, que é um monge zen vietnamita, e ele escreve sobre a estabilidade o seguinte: a pessoa que amamos necessita de que sejamos firmes e estáveis. A firmeza é uma das características do nirvana. E, ao mesmo tempo, a gente precisa dessa estabilidade mental, emocional, a gente também precisa de um certo grau de liberdade. Não aquela liberdade de sair na doida, às escuras, desrespeitando o que
as pessoas da área da saúde recomendam, as pessoas sérias, né? A gente precisa de liberdade. As pessoas que a gente convive também precisam de liberdade. E sobre isso, Thich Nhat Hanh escreve o seguinte: a felicidade não é possível, ao menos que estejamos livres de aflições, tais como desejo, raiva, ciúme, medo ou preocupações errôneas. Esse é o foco do que Thich Nhat Hanh vai dizer. Preocupações errôneas. E ele continua: alguns tipos de felicidade são realmente destrutivos para o corpo, para a mente e para os relacionamentos. Contemple profundamente a natureza daquilo que você acha que vai lhe proporcionar felicidade. E pense se, de fato, isso pode implicar em sofrimento para aqueles que você ama. Portanto, é preciso ter certeza disso se quisermos realmente ser livres. Volte-se para o momento presente e desfrute as maravilhas da vida que estão disponíveis. Em outras palavras, o que é que nós podemos nesse momento curtir? Uma boa música? Um bom livro? Desfrutar das nossas companhias, dos nossos relacionamentos, daquelas pessoas que estão convivendo com a gente realmente, ou daqueles que nós podemos entrar em contato. Então, assim, realmente, essa liberdade, que a gente, inclusive, já teve uma palestra aqui sobre isso, essa liberdade interior é o que está nos faltando também. Nem sempre a gente consegue ter essa liberdade interior. Liberdade interior que é você não ficar dependente, escravo de emoções e pensamentos perturbadores. Então, eu acho que a gente deveria ter esse momento também para nos resguardar um pouco. Como assim nos resguardar? Sabe aqueles relacionamentos que a gente nota que eles são abusivos? Determinadas coisas que nos prejudicam, pelo menos aquelas de fora, né? Que nós não estamos tendo contato com ela. Que isso a gente possa dar férias a esse tipo de situação. A gente também precisa de paz nessa quarentena. Imagine só como é bom você ficar perto de uma pessoa que está em paz. Diferente de ficar perto daquela pessoa que parece que tem assim uma energia, parece que sai um gás perturbador. Você fica logo irritado. Lógico que tem gente que a gente fica perto, às vezes parece que realmente tem isso. E uma outra coisa que, se é possível, é que a gente também precisa de espaço. Esses dias, já faz um mês mais ou menos, eu estava falando aqui em casa, você está cheia. Estava dizendo com uma pessoa aqui, você está cheia. Aí a pessoa, minha filha, você agora está com essa parada, você está cheia, eu estou cheio. Porque às vezes a gente realmente está cheio. Como é que a gente pode ser feliz? Como é que a gente pode vivenciar esse novo momento? Porque todo momento é novo, se a gente já está sempre cheio. Porque os momentos que vão chegando até nós, eles são novos, devido a uma cadeia de interdependência. Agora, nós vivenciamos esses conteúdos, nós vivenciamos aquilo que nos chegam através desses conteúdos que são conteúdos antigos.
Aí, muitas vezes, a gente não deixa o novo surgir. Eu estava refletindo hoje de manhã sobre isso e estava me lembrando, é até fazer aqui uma meia-culpa, que eu sou muito chato. Eu não sei nem como é que eu vou sair desse embrolho aqui que eu me coloquei. Que é o seguinte. Este espaço interior, para você poder entender o que eu estou dizendo, né? Esse espaço interior que eu estou dizendo aqui, que é o que permite a gente vivenciar as coisas que nos chegam realmente como novas, se a gente não tem esse espaço interior, a gente azeda a vida. Eu quero deixar isso claro para você. De que maneira a gente azeda a vida? De várias formas. A gente azeda a vida com reclamações, com cobranças exageradas, com autocobrança também, com desejos exagerados, ou também o contrário, né? E eu estava refletindo sobre isso e eu me lembrei que esse espaço interior, eu estou enrolando aqui para poder chegar onde eu quero, certo? Esse espaço interior é o que faz, por exemplo, com que o monge aqui passe a gostar de coisas que antes ele não gostava. Tipo, Zé Cabaleiro. Tipo, Johnny Hook. Porque quando as coisas se apresentam diante dos nossos olhos, esse conteúdo que a gente tem vai lá e taxa tudo. Então, esse espaço interior, essa liberdade interior, é importante a gente ter acesso a ela, tentar trabalhar isso através da respiração consciente, através do processo do zazen, que é para a gente realmente vivenciar e fazer com que realmente o mundo, quando a gente sair dessa quarentena, seja que a gente tenha um novo normal, mas não um normal da normose. Normose é um conceito criado por um psicólogo francês e também por um psicanalista brasileiro chamado Roberto Crema e Pierre Vaillant, que é o francês, onde eles falam que a sociedade que a gente vive hoje, isso não é um conceito novo, é uma sociedade que a gente compactua e acha normal ter hábitos que são nocivos para nós. Isso é o que ele chama de normose, a doença da normalidade. Porque quando você vê uma notícia como essa, que o Estado do Rio de Janeiro já perdeu 63 milhões de equipamentos que foram comprados, não foram entregues, ou foram entregues com defeito, não servia de nada, tem umas cabecinhas que acham que esse tipo de coisa é realmente normal. Então, eu acho importante deixar isso claro. Deixar as coisas que nos chegam brotar naturalmente. Eu sei que é difícil, porque não tem como eu ver a realidade se não for através de mim mesmo. Mas você precisa diminuir um pouco esses conteúdos que às vezes ficam muito latentes, esses conteúdos que ficam muito latentes, que é para você ver as coisas como realmente elas são, e não como sua estrutura mental, emocional já programou. Porque o novo normal só vai surgir se a gente souber trabalhar essa base. Eu tenho conversado com algumas pessoas e elas dizem assim, eu acho que esse é o momento ideal para a gente mudar de vida. Esse é o momento ideal para a gente realmente mudar de vida. Aí eu fico só escutando, lendo, né? Porque às vezes chegam mensagens a respeito disso. Eu digo, sim, sei.
Pessoal, para a gente realmente mudar de vida, se a gente realmente deseja profundamente mudar o estilo de nossa vida, a gente precisa ter o compromisso, a determinação e a consciência de que não será apenas no feriado ou numa quarentena que nós vamos fazer essa mudança. Não será nas férias que eu vou fazer toda a mudança da minha vida. Lógico que existem momentos que são importantes. Não existe uma mudança que eu deseje fazer na minha vida e que a minha vida comum não se encaixe nisso. Eu acho que eu não fui claro. É o seguinte, se eu realmente desejo mudar de vida, eu preciso fazer isso não apenas em alguns momentos, que é o que acontece. Acontece muito, por exemplo, como a gente aqui faz o zazen, aí chega pessoas dizendo que querem mudar de vida a partir do zazen. Muda mesmo. Mas não é só o zazen, por exemplo. Ninguém muda a vida só em alguns momentos e o restante da vida lá não tem nada a ver com isso. Ou seja, minha família não tem nada a ver com isso, meu trabalho não tem nada a ver com isso, minhas amizades não tem nada a ver com isso. Tem. Então, se você realmente deseja mudar de vida, a vida comum, que é uma coisa que o Zen fala demais, vida comum se encaixa no absoluto. Vida comum se encaixa no absoluto. Então, se você deseja mudar a sua vida, essa mudança vem naturalmente nas diferentes áreas. Você também faz essa mudança nas diferentes áreas. Não existe isso que a minha família é família, a diversão é diversão, a espiritualidade é a espiritualidade. As coisas não funcionam assim. As verdadeiras mudanças não funcionam assim. Tem um método bem baratinho que dá um resultado incrível, que é assim. Venham para cá, eu lavo a mente de vocês. Eu lavo a mente de vocês, programo tudinho, porque religião sabe fazer esse tipo de coisa. É um negócio perigoso, essa tal de religião. Entre as coisas mais perigosas. Por isso que a liberdade interior, você que tem o poder de escolha, não eu que tenho o poder sobre você. E aí você vai, passa por um lavagem cerebral bem grande, um falso sentimento de está tudo resolvido. E aí, quando vem aqueles influxos tradicionais de karma, como a gente conversou a semana passada, brota, toda aquela programaçãozinha tinha alicerces de areia. Então, assim, se a gente realmente deseja mudar de vida, se eu quiser caminhar naquela direção, eu não posso caminhar apenas em alguns momentos. Repito, tem momentos que são importantes, tem momentos que vão e nos dão uma força. Por exemplo, entrar em contato com ensinamentos. Então, eu acho que a gente precisa entender isso. A mudança tem que vir no dia a dia. E como nós estamos agora nessa quarentena com menos estímulos, com menos, para alguns, né? Com menos obrigações, algumas pessoas poderiam começar a fazer a partir daquilo da sua vida que está, vamos dizer, de uma certa maneira, um pouco mais calma, um pouco mais limitada. Ou se mudou também algumas atividades, se mudar algumas atividades, tentar ver por aí. Porque assim, não adianta eu fazer um esforço para ir naquela direção em alguns momentos e no restante do dia
no restante das áreas da vida ou ir lá pela outra direção. Isso não existe. Você vai ficar rodando o tempo todo. Então, se você realmente quer mudar de vida, você precisa primeiro saber para onde você quer ir, onde você quer chegar, isso com clareza, e só quem pode fazer isso é você. E você precisa se colocar no fluxo daquele caminho que você deseja ir. Porque se eu desejar ir para a esquerda e eu for lá pelo outro lado, talvez eu nem chegue, talvez eu me perca no caminho. Então é preciso o que no budismo a gente chama, no Dharma a gente chama de esforço entusiástico. Lógico, alguém pode estar pensando, mas a gente não pode mudar tudo à nossa volta. Não, não podemos. Nós não podemos mudar tudo à nossa volta. Mas como a gente já conversou aqui em alguns momentos, mas nós podemos, pelo menos, ter controle sobre nossos pensamentos, nossas emoções e as nossas atitudes. São as três coisas que realmente são obrigação sua e de mais ninguém. Posso repetir? Repito. Você tem controle sobre três coisas: sobre seus pensamentos, sobre suas emoções e também sobre suas atitudes. Isso é obrigação sua e de mais ninguém. E eu quero deixar isso bem claro assim, porque às vezes, pessoal, a gente não entende isso, o quanto esse espaço interno que a gente tem é sagrado. Por isso que a história lá do Namastê, ou seja, o sagrado que há em mim reverencia o sagrado que há em você. Ou o gachô, como se faz no Zen. Porque esse espaço aqui é realmente um espaço sagrado. E quando a gente faz isso, a gente não deveria fazer apenas da boca para fora ou de gestos sem respeitar o quanto isso é forte. Porque se você, determinadas coisas que a gente faz com a outra pessoa, uma palavra que a gente diz, uma atitude que a gente toma, marca negativamente aquela pessoa. E lá não tem como você que disse alguma coisa ou que fez alguma coisa, não tem como você ir lá dentro e corrigir, não. A outra pessoa tem que agora tentar conviver com aquilo, resolver com aquilo, procurar ajuda. Por isso que é importante a gente saber como se relacionar. Então, para essa mudança de vida que tem tanto se falado aí, para esse novo normal surgir, é preciso primeiro que a gente procure saber onde quer chegar. É preciso saber que olha, é importante isso demais. Eu diria a meus alunos de geografia, anotem isso aqui. As nossas escolhas direcionam as nossas ações. As nossas escolhas direcionam as nossas ações. E estas ações que a gente tem, pessoal, são elas que precisam nos levar na direção da mudança que a gente quer ver. Então, as nossas escolhas direcionam as nossas ações.
E as nossas ações precisam nos levar para onde realmente a gente deseja ir, onde a gente deseja estar. Só que tem um problema. As nossas ações, as nossas escolhas, elas não são escolhas que a gente faz e muda tudo do dia para a noite. Tem coisas que podem mudar, sim, tudo do dia para a noite, mas na maioria das vezes, não. Então, a verdadeira mudança não é aquela da lavagem cerebral. Não é aquela que você fica dizendo, eu agora sou iluminado. Não. A verdadeira mudança é aquela que acontece gradualmente. É aquela que a gente está habituado a responder de um tom agressivo e a gente, de repente nem responde mais. Ou então a gente já consegue responder de maneira mais educada. A mudança, ela acontece, como a gente falou a semana passada do karma, a mudança ela acontece a partir de 3 níveis: da fala, do corpo e da mente. Mente e emoções. Então, é através dessas ações de corpo, de fala e de mente e de emoções que realmente a gente consegue ir mudando a vida da gente aos poucos. Não entre nessa, vai ser tudo a partir de hoje. Olha, eu tenho muito medo dessas coisas. Às vezes, a gente faz uns retiros de estudo aqui e eu tenho muito medo quando as pessoas chegam e podem pensar assim, a partir de agora, minha vida vai mudar radicalmente. A mudança vem, pessoal, de pouquinho em pouquinho, através de atitudes de corpo, de fala e de mente. A gente tem que direcionar essas 3 coisas justamente para aquilo que a gente quer ver. Lógico, tem pessoas que conseguem rapidamente fazer uma determinada transformação, mas aquela transformação que foi feita talvez não esteja consolidada. Isso é outra coisa importante para a gente pensar. Muitas vezes, a gente conseguiu mudar, mas de uma camada superficial. E aqueles influxos kármicos que a gente conversou semana passada, aquilo tudinho pode brotar. E eu preciso ter o poder de concentração, o poder da atenção plena, para saber como me relacionar com aquilo. E aí, para a gente encerrar, eu aprendi uma coisa. Depois que eu comecei com esse espaço de meditação aqui, e hoje funcionando desse jeito, graças a Sozen, a Romeu San, a Gil, eu aprendi o seguinte, que o esforço é relativo com a importância que a gente dá. O esforço é relativo com a importância que a gente dá às coisas. Qual será meu esforço se eu realmente não acreditar que o Dharma pode mudar a vida das pessoas? Muito pouco. Qual é meu esforço se eu não realmente acreditar que é preciso que meus alunos do ensino médio saibam de geografia porque eles vão fazer o Enem, uma prova, um concurso? Se eu não der
a importância, eu não vou agir realmente naquela direção. Então, a gente anda muito em ciclo. A gente fica meio assim. É o sansarinha, né? É o sansara. Não sei se vocês conhecem esse relógio aqui. Imagine só aqui, ó, sansara. E a gente tá agindo, e quanto mais a gente age, mais vamos ficando presinhos. Agora, por isso que é preciso, pessoal, saber onde se quer chegar. Porque quando a gente não sabe onde se quer chegar, parece que todos os caminhos estão errados. E voltamos a falar de um problema. É que na maioria das vezes, quase 100% das vezes, nos falta uma coisinha que determina quase o todo. Nos falta, muitas vezes, um propósito. Será que nós temos propósitos claros? Será que se agora a gente parasse e eu dissesse, olha, por favor, eu quero que você escreva aí 5 linhas sobre quais são os seus propósitos, não para a sua vida aqui só, mas para a sua existência. Você, enquanto ser humano, que está além do tempo e do espaço, que vai além da identidade, quais são os seus propósitos? Para você, como ser humano, naquilo que há de mais profundo. Então, é preciso que esses propósitos sejam muito bem definidos. É preciso que isso esteja muito claro na nossa cabeça. Porque se a gente não tem, a rodinha vai ficar girando, 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 e a gente E aí a gente andando nesse ciclo, preso nesse ciclo de emoções, de pensamentos, de atitudes perturbadoras, se a gente estiver preso nesse ciclo perturbador, a gente não vai se beneficiar das coisas. Então, é preciso ter clareza. Exatamente o lugar que você está e o lugar que você quer chegar. Não fisicamente. Eu acho massa, interessantíssimo, quando o mestre Dogen diz, em um dos seus textos, que a gente percebe que o lugar já tinha tudo aquilo que a gente procurava. A gente simplesmente não via. Aquelas viagens que nós fizemos, ela pode até servir para fazer com que a gente veja alguma coisa, mas as respostas já estavam lá. Dependendo de como você trabalha o seu aqui, o seu agora, você pode ver. Veja, se eu não tenho esse propósito claro, quando a gente não consegue colocar esse esforço em alguma coisa, é porque a gente não deseja aquilo. Eu, como professor, eu vejo muito isso na sala de aula, sabe? É incrível. Quando a gente não coloca esforço, é porque a gente não deseja. É interessante quando no final do ano, nas aulas de recuperação em final, vocês não, né? A gente aqui não, mas aquelas pessoas que já fizeram recuperação final, elas fazem desse jeito. Elas são as primeiras a chegar, muitas vezes, na maioria das vezes. Sentam logo na frente e ainda exige silêncio dos outros, que antigamente exigia silêncio deles. Porque agora eles têm um objetivo muito bem determinado.
Porque agora eles desejam aquilo. Antes não desejava realmente. Então, quando a gente deseja alguma coisa, e quando a gente acredita naquilo, a gente vai agir na direção correta. É interessante, eu queria dizer de novo aqui. Veja, nós temos um altar agora aqui. Não sei se eu consigo mexer nessa câmera aqui para mostrar. Acho que sim, né? Acho que sim. Olha só. Agora a gente tem um altarzinho que os meninos fizeram. Deu saudade, não foi? Por quê? Porque há um acreditar. Esse acreditar que eu digo não é aquele, aquele acreditar cego. Não pode ser um acreditar cego. A gente não pode barganhar com a espiritualidade. Jamais eles teriam feito esse altar se eles não acreditassem. Jamais estaremos aqui de um certo nível, em diferentes níveis, procurando alguma coisa, se a gente não acreditasse que alguma mudança em algum ponto da nossa vida é necessário e é possível. Então, o esforço da gente nasce da aspiração. Por isso que no Dharma a gente diz assim, não tem objetivos egoístas. Porque se seu objetivo no Dharma for egoísta, a primeira dificuldade que você encontrar, a primeira queda que você sofrer, tchau, tchau. Tem um filme bom, não é o melhor de todos, mas é um filme muito bom, chamado Sansara. E nesse filme, ele começa com uma pergunta que é a seguinte: como fazer para que uma gota de água nunca seque? Do mesmo jeito, tem que ser a nossa prática. A nossa prática espiritual, não estou falando de religião, estou falando de budismo aqui, ou de seja do que for, não. A nossa prática espiritual, ela não pode ser egoísta, ela tem que ser como uma gota d'água. O que fazer com essa gota d'água para que ela não seque? O filme lá, você vai perceber. Então, o esforço ele vai nascer justamente dessa aspiração. A aspiração, por sua vez, vem do desejo. E o desejo está associado, muitas vezes, como eu estava falando, com acreditar, com a fé. Eu não gosto de usar esse nome, fé. Porque a fé, na perspectiva budista, a fé é você acreditar que se você tem as causas e as condições das coisas, as coisas vão se concretizar. O conceito assim menos perturbador de fé, um conceito mais suave de fé, mais Nutella. Fé é você acreditar na existência e no potencial de alguma coisa. E esse esforço que eu estou falando aqui, não é aquele esforço de ficar brigando com a realidade, sabe? Vamos matar um leão por dia. Não, não é isso não. Tem que ser um esforço inteligente. É perceber quando as condições são propícias para você agir.
Se você não percebe quando as condições são propícias e você age, o resultado não vem assim, sem falar as marcas que podem deixar em você e nos outros. Não estou dizendo que devemos compactuar com as coisas erradas, não. Mas qual o momento mais adequado para agirmos? É agir de forma inteligente, percebendo essas condições que a gente tem. Essas condições que nós temos, tem que começar tudo a partir delas. Como, por exemplo, o altar aqui. Não era o altar. Era o quê, meninos? O que é que a gente tinha ali? Era... Romeu-san, O que tinha antes ou o móvel? o móvel. Eu acho. Eu não sei exatamente o que era, não, mas só tinha a carcaça, ele não tinha as paredes, não. Os andazinhos. Eram umas prateleiras. Prateleiras que você... E antes era o mostrador que eu usava para vender biscoito. São os andares. Que são os andarezinhos. A parte de Só, baixo era uma gente, mesa. a parte de baixo era uma mesa. Era uma mesa antiga. Era uma mesa antiga, que eles foram lá na feira. Então, pessoal, são as transformações, elas acontecem a partir das condições que nós temos. Eu não vou colocar esforço se eu não acredito. Então, se vamos viver um novo normal, sair depois dessa quarentena, um novo normal, é bonito porque eu estou achando que as pessoas não estão fazendo análise da maneira mais profunda, não. Porque não tem como surgir o novo. Deve. Libera o microfone. Monge, porque tem pessoas assim que elas se interessam por várias coisas, sejam elas atividades profissionais, assim, que elas não têm algo muito concreto, assim, um exemplo. Fulano de tal estudou a vida inteira, fez uma faculdade de medicina, é médico, tem uma profissão como médico, mas tem pessoas que elas têm, elas desenvolvem muito interesse por várias coisas. Isso quer dizer que elas não sabem o que querem? Que elas não estão focadas, sei lá? Você pode ter o foco em várias coisas. É isso. Você pode ter o foco em várias coisas. Hoje de manhã eu estava com foco em várias coisas. Hoje de manhã eu Estou falando de simplesmente... mim mesmo. É porque minha mãe sempre diz assim, Joyce gosta de tudo, faz tudo, e toda vez ela fica querendo fazer mais coisa, mais coisa, mais coisa, e... Entendeu? Aí eu fico, às vezes eu fico pensando assim, será que eu... Mas assim, eu sou muito perfeccionista também, assim, tudo que eu vou fazer, eu gosto de fazer tudo direitinho. Mas ela diz que eu sou uma coisa impossível. E assim, às vezes eu desanimo de algumas coisas assim também, sabe? Aí eu já não quero mais. Aí eu tenho essa dúvida, porque eu escuto toda hora. Ela fala assim, porque você não tem foco, você faz tudo tão direito, mas você parece que enjoa rápido das coisas. Eu queria saber o que é isso. Às vezes eu nós não podemos... consigo. É como a gente estava dizendo, nós podemos ter o foco em várias coisas. Ana coloca também é desse jeito. Nós somos desse jeito. Só que a gente está falando aqui como eu estava dizendo, hoje eu tive foco em várias coisas. Hoje de manhã, eu acabei de preparar uma aula para segunda-feira. Eu registrei as aulas. Eu escutei músicas.
eu comecei a refletir um pouco sobre o que a gente iria falar aqui. Então, assim, nós temos realmente vários. Só que é preciso a gente ter um norte. E esse norte, eu acredito que todos nós, de uma certa maneira, já temos. Um exemplo, vou me utilizar como exemplo. Eu sou professor de geografia. Uma vez eu conversando com uma coordenadora, ela disse assim: professor, a gente faz as coisas aqui na escola e a gente espera que os professores participem. Eu disse: eu participo no meu dia, na minha condição, quando eu puder. Porque se for para escolher entre a minha meditação e esse horário, eu fico com a minha meditação, que é o foco principal. Então, o que nós precisamos é ter um foco principal. Mas esse foco principal, muitas vezes, esse foco principal ele precisa de outros apoiozinhos, né? Veja, não tem como eu me manter só... Olha, pessoal, a partir de agora eu vou, por favor, desliga tudo, vou viver só da meditação aqui, zazen o tempo todo. Nós temos outros aspectos da nossa vida. E não é errado você desejar também outras coisas. Eu posso simplesmente, agora eu posso fazer um curso, sei lá, sobre psicologia. E depois deixar. Mas se eu tenho o foco principal, se eu não perco o meu foco, eu estou nele. Agora, é diferente de simplesmente a gente entra e sai das coisas ao mesmo tempo. Eu conheço uma pessoa que ela já fez 2 cursos de universidade. 2 cursos de universidade. Com dificuldades extremas para acabar. E sempre nas turmas tem problema de relacionamento. Veja, qual é o foco aí? Se eu começo, se eu não acabo, o foco não está sendo realmente a formação, e sim problemas de relacionamento. Então, assim, não tem nada de errado você... Sou formado em geografia, sou monge noviço, não tem nada. De repente, eu fazer um curso sobre psicologia, psicanálise, fisioterapia, e depois abandonar. Não tem problema nenhum. Agora, você precisa daquele foco. O problema é quando a gente entra e sai muitas vezes. Que é a frase do vestibular que minha irmã fez, logo quando ela passou na universidade, que a redação era: quando não sabemos, quando não se sabe onde se quer chegar, todos os caminhos dão errado. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e possamos nos tornar o caminho iluminado.